Marcondes e Company Disco é um negócio de irmãos. João e Gustavo, ambos jornalistas de profissão, deixaram o mercado como seletistas para empreender. O empreendimento, que funciona na Asa Sul, em Brasília, concentra-se na venda de discos de vinil, CDs, DVDs e camisetas. É um sebo. A motivação para ingressar nesse mercado surgiu da paixão compartilhada pela família em colecionar discos. Há 8 anos, João começou a participar de feiras e vender os discos de vinil online. E há 4 anos estabeleceu uma loja física. É um negócio dos sonhos que você vai conhecer agora. Meu nome é Gustavo Marcondes, eu tenho 44 anos, sou jornalista de formação e empresário, tenho uma loja de discos de vinil em Brasília. Oi, meu nome é João Marcondes, eu tenho 47 anos, sou formado em jornalismo, exerci a profissão de jornalista há muitos anos, 20 anos, e hoje eu sou comerciante. Eu trabalho com discos de vinil há aproximadamente 10 anos. Inicialmente, como uma atividade paralela à minha, vamos colocar entre aspas, antiga profissão de jornalista. Eu era jornalista, trabalhava em jornal e participava de feiras de vinil quando começaram a ter em Brasília. Isso foi lá para 2014, 2015 mais ou menos. Funcionava como uma atividade paralela, tirava uma renda extra com isso. E aí, pouco a pouco, essa atividade foi ultrapassando na minha vida a atividade de jornalista, até que atualmente ela é a minha única atividade profissional. Bom, eu estou no vinil, a gente tem a loja aberta há 4 anos, tá? Mas antes disso a gente já trabalhava com isso. Há uns outros 4 anos, mais ou menos, entendeu? Porque começou meio como um hobby, então essa fronteira entre o que virou hobby e profissão, ela é meio nebulosa, mas é isso, mais ou menos uns 8 anos no total que eu vendo vinil. A Marcondes & Company, ou Marcondes & Co., ou Marcondes, como a maioria das pessoas chamam, começou com a nossa participação em feiras, quase que informal, em feiras de disco em Brasília. Inicialmente apenas com nossa coleção particular, era uma coisa mais quase que para se divertir, para confraternizar com os outros amantes dos discos de vinil aqui na cidade. E pouco a pouco a gente foi percebendo o potencial econômico mesmo do negócio, dos discos, e ao mesmo tempo em que, de forma muito palatável, foi crescendo esse mercado, muito mais gente consumindo, muito mais gente interessada em discos raros, a reprensagem de discos importados também aumentou, enfim, a gente foi crescendo junto com o crescimento desse mercado na última década, podemos dizer assim. Até que chegou um ponto em que percebemos que deveríamos ou investir nossa carreira nisso, ou a gente seguia com a nossa profissão, entre aspas, antiga de jornalista e seguia isso quase como um hobby. E decidimos apostar no potencial dele como meio de vida, como potencial econômico, no espaço que existia em Brasília para esse tipo de negócio, né? Que é uma cidade grande com um poder de consumo alto e que existem algumas lojas, ou existiam algumas lojas, mas não tantas assim. Então a gente foi analisando, à medida que fomos crescendo, o potencial econômico do negócio. E com isso a gente decidiu apostar tudo nisso, eu e meu sócio, meu irmão, até que a gente abandonou nossa profissão de formação, né, acadêmica, o jornalismo, para investir tudo nisso, e estamos assim, segue crescendo, estamos bastante satisfeitos com isso. Não, nunca, mal passou pela minha cabeça. A gente não vem de família de comerciante, de empreendedor, né? Pelo contrário, sempre foi, meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga, então pessoas profissionais liberais. Eu e meu irmão também somos profissionais liberais de formação. Então essa vontade de empreender veio um pouco depois, entendeu? Quando a gente realmente começou a mexer com este
assunto e objeto que é o disco de vinil. O que me levou a empreender na área de discos de vinil e produtos vintage, né? Bom, primeiramente um gosto pessoal, uma paixão pela música, pelos discos de vinil, enfim, por objetos também, né? Por livros, por DVDs, colecionar filmes. Então, uma paixão pelo colecionismo, que começou como um hobby, entendeu? Depois, quando começamos, eu e meu irmão, meus irmãos, a frequentar feiras, eventos desse tipo, vimos ali uma possibilidade de empreender, ou seja, de também ganhar dinheiro, de ser uma outra profissão, né? Enfim, a nossa profissão, minha e do meu irmão, jornalista, estava um pouco em crise, ainda está um pouco, né? Então, enfim, houve essa possibilidade, essa oportunidade, porque a gente, como colecionador, viu antes do resto que o negócio estava aquecendo, o mercado estava aquecendo, que o vinil estava voltando, né? Como o pessoal está falando que o vinil está voltando há uns 10 anos, tá? Então é isso. Basicamente, foi uma transição de um hobby para um negócio. Foi um pouco informal no começo, mas já depois a gente passou a fazer as feiras, de participar das feiras. A gente passou para organizar as feiras. Passamos alguns anos organizando feiras, inclusive algumas das mais importantes aqui de Brasília. E o passo seguinte foi abrir uma loja física, porque o negócio vai crescendo, então você tem que dar os passos seguintes, senão você fica preso e o negócio não evolui, né? Acho que empreender a gente percebeu que é uma coisa que ou você vai crescendo ou o negócio emperra. Então a gente segue crescendo e foi isso que fez a empresa ser criada. A gente começou com... Cada um tinha éramos microempreendedores individuais, de formas separadas, aí o faturamento vai crescendo, a gente percebeu que tinha que abrir uma empresa, um simples, e foi nesse passo a passo que a gente está seguindo até agora. Aqui é a Marcondes & Company, né? Marcondes & Companhia, ou seja, é uma loja, um empreendimento familiar, que começou de alguns irmãos, colecionadores, brincando até, né? Trocando, comprando, frequentando feiras, indo a feiras, vender itens que a gente não queria mais ou tinha repetido, entendeu? Então começamos como um hobby e isso foi se transformando num negócio, né? Com a especialização que a gente foi ganhando e com o mercado crescendo, né? Ao mesmo tempo em que não estávamos muito satisfeitos com as nossas profissões de profissionais liberais, jornalistas e etc. Para conseguir abrir a nossa loja física, a gente foi juntando dinheiro das nossas participações em feiras, do nosso trabalho ao longo de alguns anos, porque antes de abrir a loja física, a gente participou de feiras por cerca de uns 5 anos, participou e organizou feiras. Mas, claro, para abrir a loja física, que é um passo grande em relação a apenas participar de feiras, tivemos que pegar alguns recursos emprestados, tanto dentro da família, quanto recursos nossos próprios que a gente tinha juntado ao longo dos anos, por meio de nossos outros trabalhos também. Então foi com recursos próprios e empréstimos familiares esse começo. Para crescer na loja, depois disso a gente já teve que pegar outros recursos, outros empréstimos para implementar melhorias à loja. Então, assim, é uma coisa que a gente vai pegando recursos, vai pagando e ajustando, né, a nossa economia de acordo assim, com as necessidades. É uma pergunta interessante se o projeto foi aceito por pessoas, amigos, familiares. Eu te confesso que no começo as pessoas achavam que isso não ia dar em nada, ou não ia muito longe, tá? E hoje, com orgulho, a gente pode dizer até que é talvez a maior loja aqui de Brasília. Se não é a maior, com certeza estamos entre as 2, 3 maiores, tá? Então, assim, e meu irmão, por exemplo, meu sócio, ele tinha um bom emprego na área de jornalismo, que ele abriu mão, a partir de certo ponto, para se dedicar exclusivamente aqui, e está dando muito certo. Mas sim, no começo as pessoas achavam que era uma coisa muito fantasiosa você investir nisso, né?
Só que realmente uma das vantagens do nosso negócio é que não tem muita concorrência, se você parar para pensar, em termos de lojas físicas, tá? Hoje em dia, com a disseminação das redes sociais, enfim, tem milhares de lojas online, mas é bem diferente de ter um ponto físico, né? O ponto físico é onde você realmente vira, ou seja, você ganha aquele algo mais, porque quando a pessoa vem na tua loja, ela vai ver muitas outras coisas que ela não está vendo ainda nas redes sociais e na internet, etc. Uma união que realmente nos transforma em algo maior, né? Inclusive, em relação, muita gente comentava isso nas feiras de discos, os outros feirantes, a nossa força vinha de nós sermos dois, né? Quando abrimos a nossa loja física foi muito legal mesmo, porque a gente percebeu que a gente já tinha um público. Eu acho que isso é até um privilégio. O fato, claro, de termos trabalhado em feiras por muitos anos anteriormente, já tínhamos um público cativo das feiras que acabou, em boa parte, migrando para a nossa loja. Então o pessoal achou muito legal a gente ter conseguido abrir, porque não é todo feirante que consegue abrir uma loja física, que tem um interesse ou que consegue abrir uma loja física, migrar para a loja física, que a gente considera um caminho natural, mas infelizmente não é todo mundo que consegue, porque é um esforço grande. Então, quando conseguimos abrir a loja física, a gente sentiu um acolhimento, foi muito legal, os nossos clientes vieram, todo mundo, inclusive, entre aspas, os concorrentes, ou seja, os outros feirantes, os outros vendedores que participavam juntos conosco de feiras. O pessoal gostou, nos incentivou, assim como a gente faz com outros vendedores que também queiram empreender nesse sentido, né, de abrir a loja física. Então foi muito bem aceito e segue crescendo. Acho que isso que é interessante, a loja segue tendo novidades, tendo espaço para crescer. Isso é fundamental, né? Olha, a primeira coisa que as pessoas às vezes não entendem sobre este negócio é o seguinte: pessoas que não são do meio. Por que alguém vai pagar, às vezes até caro, num disco de vinil, quando você tem de graça na internet, no YouTube, streaming, etc. Aí eu digo sempre o seguinte: não é a mesma coisa. Não é uma experiência diferente. Vinil é experiência. Tá? Vinil é você pegar um negócio, um disco grande, com um papel, o disco em si que é de vinil, de plástico, entendeu? Aí você vai não apenas ouvir música, você vai ter contato com um objeto que tem também sua qualidade literária, que são as letras, às vezes tem cartas, às vezes tem até um livrinho dentro do vinil, entendeu? Você vai ter contato com a arte da fotografia. Você vai poder também, que é uma coisa que o Spotify ou outros não te permitem, colecionar o seu artista favorito, entendeu? Isso é uma coisa interessante. Às vezes eu vejo pessoas, tem muitos adultos, né? Na verdade é um mercado para adultos. Mas é o adulto que quando ele era criança, ele adorava colecionar figurinha, entendeu? Então, assim, quando você vai para a fase adulta, às vezes parece que os hobbies perdem o sentido. E eu acho que a gente está num momento em que o adulto ele quer muito ter essa vivência lúdica também. Não é apenas trabalho, não é apenas, sabe? Então o vinil ele proporciona isso, né? As pessoas são orgulhosas das suas coleções, porque aquilo confere um status cultural, um aprofundamento cultural. As pessoas tornam-se mais profundas quando elas colecionam discos, entendeu? Elas têm mais o que confessar, elas se tornam pessoas mais interessantes. Então, se eu começar a falar para você, são vários fatores que tornam o vinil um produto de um apelo tão forte, tá? Um mercado que cresce muito. Você pode olhar, todo mês tem pesquisas, dados que comprovam que só aumenta, entendeu? Que aumenta em relação ao streaming. E mais,
a gente está vivendo agora um boom de discos novos, ou seja, é um produto que antigamente era só velho, era um sebo. Agora não, você tem um produto novo, lacrado, ou seja, as grandes majors, ou seja, as grandes companhias de discos, gravadoras, voltaram a investir nisso também, porque elas não são bobas. Porque há uns 8 anos atrás, quando a gente não tinha isso, entendeu? Era só quem tinha aquele vinil velho, tinham poucas reprensagens. E hoje em dia não, hoje em dia basicamente tudo sai em vinil. Se você pensar num artista aí, saiu em vinil, um novo disco, estou falando do velho, entendeu? Isso é a prova mais cabal do quanto esse mercado cresce, é forte, é interessante. Se você vê, abre esses grandes magazines virtuais, todos voltaram a ter vinil. Casas Bahia, Magazine Luiza tem vinil, não é só a Amazon, entendeu? Então grandes magazines populares também estão investindo em vinil, e não só no disco, como em aparelhos também. A gente escolheu o disco de vinil, eu não sei, é um pouco clichê, mas não sei se o disco de vinil escolheu a gente ou a gente escolheu. A nossa família é formada por 4 irmãos. E sempre amamos música muito, né, por influência dos nossos pais, mas depois a gente até ultrapassou com tranquilidade o amor pela música dos nossos pais. E sendo 4 irmãos, cada um tinha sua coleção, havia troca de coleção, isso do vinil e também do CD, né? A gente cresceu mais até na era do CD do que do vinil, mas sempre gostamos muito e continuamos colecionando vinil. E então isso foi mais pelo amor pela música, e depois com o surgimento de feiras de disco em Brasília e a gente com aquelas coleções enormes, precisando dar um desafogo às coleções e também tirar um dinheirinho extra, que é claro que é fundamental a qualquer negócio, veio de forma natural. Isso, e o disco de vinil é que nos levou a isso. O crescimento dele, o renascimento dele para um público maior. Por algumas décadas, umas 2 décadas, ele ficou muito restrito apenas a colecionadores, a gente como a gente, mas agora já não é mais assim. Agora o disco de vinil, e também voltando a outros produtos da mídia física, o CD, o DVD, o livro também, porque a gente é uma loja de discos de vinil, mas é um sebo no sentido de que tem esses outros produtos também, e que também, lentamente, eles também vão crescendo assim. E o próprio potencial econômico do disco, ou seja, a vontade das pessoas de ter a mídia física, algo palatável, isso que fez o produto ser o que viabilizou essa nossa veia empreendedora. Nós somos 2 irmãos, temos um perfil um pouco parecido, bastante parecido. Os 2 são jornalistas. Os 2 são colecionadores de disco, entendeu? Então, assim, a gente vem quase que de uma força familiar, como muitos negócios. E agregamos junto o conhecimento diverso que cada um tem, até discos de coleções pessoais, e a complementariedade das personalidades, né? Às vezes, por exemplo, meu irmão, ele é um cara que tem muito mais facilidade com aspectos financeiros, né? Com planilhas, com essa situação organizacional, entendeu? Às vezes eu fico mais com uma parte de relações públicas, mas na verdade ainda estamos numa fase em que os 2 fazem de tudo, entendeu? Então, as personalidades se complementam, as coleções se complementam, as vontades se complementam. Quando é família, talvez seja mais fácil. Pelo menos no nosso caso é bem mais fácil do que se fosse sócios, digamos assim, aleatórios, ou que estão ali só para ganhar dinheiro. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, embora o dinheiro é muito importante, mas também é para fazer o que a gente quer e que a gente sonha. É uma união que realmente nos transforma em algo maior, né? Inclusive, em relação, muita gente comentava isso nas feiras de discos, os outros feirantes, a nossa força vinha de nós sermos 2, né? E eu acredito muito nisso, que o nosso crescimento tem muito a ver com nós sermos 2 fazendo a máquina girar, né? Eu acho que isso é fundamental. Um aspecto que eu acho que muita gente deve falar que eu tenho dificuldade é a burocracia, né? A burocracia para você se tornar empreendedor,
não é tão simples, né? Então, quem é, igual eu e meu irmão, sempre foi empregado e não empregador, era mais fácil, né? Você fica lá e só recebe seu salário, etc. Aí não, quando você vai abrir um negócio, você tem toda uma estrutura burocrática que a gente não era acostumado, né? Desde contratar uma empresa de contabilidade até organização, né? Essa coisa organizacional da parte burocrática do negócio, para mim é mais difícil, porque não é muito a minha, entendeu? Por sorte, meu irmão, ele tem um pouco mais de jeito com isso, e eu acho que sem ele eu não conseguiria. E o fato de você entrar num caminho desconhecido, né? O empreendedorismo é isso, você vai no desconhecido, você não pode garantir que vai dar certo. Nem franquias, que são coisas mais certinhas e modeladas, né? E realmente a gente foi igual as navegações, você vai para um mar aberto e só vai saber o que vai encontrar meio um pouco assim, lá na frente. E a gente tem dado sorte, a gente tem encontrado nossas terras férteis, vamos dizer assim, para empreendimento, tem dado certo. Os discos de vinil, desde os anos 60, os long plays, os LPs, eram a maior forma de consumo de música, né? Dentro de casa. E a venda no Brasil era gigantesca, né? Era um dos maiores mercados mundiais, eu creio, o Brasil era. Então, assim, centenas de coleções, centenas, milhares, sei lá quantas coleções existem no Brasil, ainda intocadas, né? Então, o que acontece? As pessoas percebem que tem esse produto. E à medida que, depois que abrimos a loja física, a procura por nós, as pessoas nos procurando para vender suas coleções aumentou muito. Isso foi uma mudança radical entre a nossa era das feiras e a nossa era da loja física. Então os discos chegam a gente por meio de pessoas que têm o produto, percebem que tem uma coisa ali que elas querem se desfazer, e aí elas procuram na internet e encontram as lojas que existem na cidade. O fato de você ter uma loja física te faz ser encontrado pelas pessoas que querem passar suas coleções adiante, ou as coleções dos familiares que faleceram, isso acontece muito. Ou pessoas que estão se mudando, também isso acontece muito, querem abrir espaço, não querem mais levar toda aquela coleção física de música para um outro lugar. Então os discos chegam a gente como os livros chegam a um sebo, as pessoas querem se desfazer, encontram, sabem que existem. Agora a gente já está aí com 4 anos de loja física, as pessoas já conhecem a loja, então no boca a boca, são todo tipo de forma, são vários jeitos que os discos chegam a gente, mas principalmente por meio de pessoas querendo se desfazer. Certamente pela internet elas acham muito, né? Porque hoje em dia você coloca a sua loja lá, coloca os horários de funcionamento, telefone, tudo isso e aí quem está vendendo chega a gente por meio desses canais, com certeza. Que dicas eu daria para quem queira empreender? Olha, primeiro, ter muito um pé no chão de onde o terreno que você está pisando, entendeu? Então, assim, empreender no que você conhece profundamente. A minha experiência é essa. Eu posso dizer que eu conheço esse assunto profundamente. Isso é um ponto 1. Outra coisa é se cercar de pessoas que você tem confiança de 100%. Sócios, funcionários, entendeu? E não embarcar em aventuras onde você não conhece bem as pessoas. Eu acho que isso é uma força nossa. E a outra é que, assim, isso é uma outra coisa que eu vejo muito. É assim, eu vejo assim, vou abrir uma loja disso, mas o cara não deixa o emprego dele. Ele, sei lá, tem um emprego público, aí abre uma lojinha, ou, sabe? Não, é 100% no que você quer. 100%. Entendeu? A gente trabalha todo santo dia, de domingo a domingo, tá? Porque esse negócio de caçar disco, não sei o quê, os caras ficam entrando em contato no fim de semana. Então, lógico que a gente também descansa e procura os nossos espaços, mas nos consideramos ainda iniciantes, né? 4 anos apenas com uma loja física e assim, ainda não está no tempo de descansar não, você tem que dar muito gás, trabalhar quase que todo dia, atender telefone, responder mensagem todo dia, entendeu? E dar esse gás para quem sabe ali na frente ter um pouco de descanso.
A virada de chave para Marcondes foi a abertura da loja física, porque participamos e organizamos feiras de discos por uns 5 anos, 4, 5 anos, participando e organizando de feiras antes de abrir a loja física. E ali existia um limite do que você conseguiria tirar para você ou até crescer como empresa, né? E a loja física, sem dúvida, foi a virada. Aqui a gente tem uma solidez muito maior no nosso negócio, o público aumentou de forma incomparável e as possibilidades de crescimento também. Ao investir em outros produtos, nas feiras a gente trabalha essencialmente com disco de vinil. Aqui a gente já consegue vender camiseta, a gente já está investindo em CDs, em outras mídias, em livros também, que a gente gosta muito e ainda espera crescer nesse ramo do negócio também. Então, sem dúvida nenhuma, a abertura da loja física foi a virada para o nosso negócio.